Olá, pessoal! Eu sou a Alexandra Martins, psicóloga e especialista em desenvolvimento de carreira, e hoje eu trouxe um tema importante nas nossas relações, sejam pessoais ou de trabalho, que é a administração de conflitos. Mas antes de eu dar aqui algumas dicas que poderão contribuir nos seus resultados, nos seus objetivos, é importante que eu explique para vocês um pouquinho o conceito de conflito, que na verdade expressa a falta de entendimento entre as partes, ou seja, em duas pessoas, seja em qualquer âmbito, e também muitas vezes o enfrentamento, o choque entre essas pessoas. E por que isso muitas vezes acontece? É porque nós temos dois fatores extremamente importantes presentes nas relações, que é a comunicação e ao mesmo tempo a percepção, que é a construção daquilo que nós entendemos como verdade. E as percepções, muitas vezes, elas não estão claras para as pessoas, assim como nós que estamos em processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, também corremos o risco de mudarmos muitas questões, de olharmos com outros olhos algumas situações, algumas verdades. Então isso é natural realmente que muitas vezes não esteja expresso de maneira tão evidente. Por isso é tão importante conciliar ambas questões aí que eu comentei com vocês, que seria a comunicação e ao mesmo tempo a percepção. Mas dando sequência, eu também gosto muito de comentar os tipos de conflito e por que eu estou trazendo isso aqui para vocês antes. Pensando no âmbito organizacional, também nas relações muitas vezes de amizade, afetivas, nós percebemos que algumas coisas não vão bem, mas muitas vezes esses conflitos não estão totalmente declarados. E há inclusive estudos que relatam que há diversos tipos de conflito. Eu vou citar aqui 4 que são realmente aí os mais conhecidos, os mais citados por vários teóricos, para a gente começar a entender um pouquinho mais, e na sequência eu vou trazer as dicas para vocês. Mas antes de eu dar continuidade, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse. O primeiro tipo de conflito é o conflito latente, que é aquele conflito, muitas vezes, não declarado, que ainda não é consciente pelas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente percebe no ar muitas vezes que tem alguma coisa errada. Citem depois, inclusive, nos comentários, se vocês já passaram por uma situação como essa que eu citei, de vocês chegarem no ambiente e talvez sentirem um clima mais pesado, que as pessoas talvez estão incomodadas, que há alguma coisa ali que talvez não está dentro de uma normalidade que vocês considerem realmente ali ok para aquele ambiente, para aquela situação. Um outro tipo de conflito é o percebido. E aqui nós já temos presente as manifestações, ou seja, a gente começa realmente a notar alguns traços, algumas questões muito específicas que vão trazendo à tona que algo realmente não está bem, que aconteceu algo, um enfrentamento, que talvez as pessoas ali numa discussão, num conflito talvez de algo que estava de fato sendo discutido, não conseguiram uma resolução necessária e isso se perpetuou, trazendo de fato a manifestação aí de algumas questões nesse âmbito. Um outro tipo de conflito também muito presente nas relações é o conflito sentido. E aqui, diferente do anterior, já tem o afeto realmente envolvido, as emoções. Ou seja, a gente começa a perceber que no âmbito emocional também há expressão de que realmente algo fugiu desse contexto, desse controle. Ou seja, você começa a perceber no rosto das pessoas, através da comunicação não verbal, que tem algo que está afetando realmente essas partes envolvidas dentro desse conflito. E aí fica muito evidente realmente que algo precisa ser feito, que alguma atitude precisa ser tomada. Pensando no âmbito organizacional, por exemplo, é natural que essas percepções elas estejam constantemente em choque. Afinal de contas, nós trabalhamos muito com uma visão sistêmica. A atuação que nós temos dentro de um ambiente corporativo,
Ele é sistêmico no sentido de que um setor muitas vezes depende de uma demanda do outro. Independente se tem uma correlação ou não nessas atividades, o objetivo final sempre é o objetivo da empresa, no sentido de que vocês estão independente do desenvolvimento, independente das atividades, buscando um bem comum, que é um resultado para aquela organização que vocês se encontram. E quando a gente vai, às vezes, né, para uma mesa de reunião, para uma situação em que a gente talvez precise apresentar algo, nós vamos ter uma tendência muito forte de expressar aquilo diante da nossa percepção. Vou dar aqui um exemplo muito comum, até para vocês entenderem um pouquinho melhor, e aí vocês podem expandir também um pouquinho mais esse pensamento para outros tipos de relações fora do contexto do trabalho. Eu sempre fui profissional de recursos humanos, ou seja, a minha visão, ela está muito direcionada a pessoas, porque o meu principal trabalho é realmente trabalhar o desenvolvimento, políticas que proporcionem atração, retenção, desenvolvimento, enfim, entre vários aspectos que contribuam com a jornada do colaborador dentro da instituição. Então, a minha visão é pessoas, mas ao mesmo tempo tem outros setores. E se nós vamos discutir de repente algo comum, é natural que esses outros setores venham com uma visão muito mais direcionada, com a percepção muito mais alinhada com aquilo que eles têm contato, com aquilo que eles acreditam. Então, se de repente eu vou comentar, por exemplo, sobre alguma ação específica voltada para as pessoas, mas naquele momento tem acontecido questões pontuais que talvez a gente não consiga realmente proporcionar aquelas ações, talvez um setor financeiro, talvez um outro setor em si, vai ser contra aquela colocação, mas não porque simplesmente ele está indo contra a minha pessoa, e sim contra a situação que está sendo colocada na mesa. E se a gente não consegue trabalhar muito bem essas percepções, a gente realmente muitas vezes parte para um âmbito de pessoalidade, e aí esse conflito realmente fica muito evidente e é sentido em todos os âmbitos. E por fim, o quarto conflito é o manifesto. E aqui, digamos que já é um conflito que nós estamos aí numa linha de tendência muito mais acentuada, porque além de afetar as duas partes, também afeta a dinâmica da relação, da organização. Essas pessoas muitas vezes não conseguem realmente desenvolver mais um diálogo saudável, atrapalhando todo o contexto à sua volta. E por que eu estou explicando mais uma vez aqui, até já ressaltando o que eu falei no início do vídeo, tudo isso para vocês? Para que vocês compreendam que os conflitos, eles vão estar presentes sim nas nossas relações, independente dos contextos. Afinal, nós temos as nossas individualidades, as nossas próprias percepções, as nossas próprias crenças. Só que tem um termo que é muito utilizado até na PNL, e depois eu posso trazer mais aprofundado aqui para vocês também, que se chama intenção positiva, que na verdade traz a referência que toda pessoa, ela tem sempre uma intenção positiva por trás daquilo que ela está querendo fazer. Quando eu digo intenção, pessoal, ressaltando aqui para vocês, eu estou falando a nível de pensamento, a nível do que motiva aquela pessoa a fazer algo. O que não significa que a ação seja positiva, porque são coisas diferentes. O que eu tô querendo dizer aqui é que geralmente por trás daquilo que faz com que a pessoa tome uma ação, sempre tem uma intenção positiva, seja para favorecer outras pessoas, seja para favorecer a ela própria. Por mais que seja uma situação que fique evidente que não é correta, que não é ética, que talvez não está ali alinhada com os objetivos da empresa, com os objetivos morais, com os valores talvez que você tem dentro daquele contexto que você vive, ainda assim essa pessoa pensou de uma forma positiva naquilo que ela está tomando como ação. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, até para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? O fato, por exemplo, de eu preparar uma surpresa para alguém. A intenção é positiva. Se a minha ação vai ser a mais coerente ou não, eu não sei ao fundo por quê. Talvez eu possa ter tido a intenção de agradar a outra pessoa e essa intenção partiu daquilo que eu acredito. E talvez para a pessoa não faça o menor sentido e ela fique chateada por talvez nem gostar de surpresas, por entender que eu fui inconveniente. E aí a minha ação, ela não foi adequada. Mas percebam que a intenção por trás
foi uma intenção positiva. Vou dar um outro exemplo aqui. Também podem comentar aí depois pra gente poder ir conversando e até verificar se vocês compreenderam ou não. Mas dentro do relacionamento é muito comum acontecer isso. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imaginem que vocês estão fazendo aniversário de namoro e vocês criam aquela expectativa de que o companheiro ou a companheira de vocês levem vocês num certo restaurante, num certo local. E de repente, essa pessoa chega e leva você num lugar totalmente inesperado e que não atende em nada a sua expectativa. Você vai ficar brava, vai ficar chateada, vai ficar decepcionada, vai talvez aí ter vários pensamentos no sentido de que essa pessoa não valoriza o relacionamento, que ela talvez podia ser um pouco mais de fato naquele momento parceira, realmente olhar com mais carinho para a relação, enfim, vão surgir vários pensamentos e talvez quando você vai conversar com essa pessoa, a intenção que levou ela a escolher isso foi uma intenção positiva. Talvez para ela fizesse sentido aquele local, só que não ficou de fato claro. As percepções, elas são diferentes e aí começa a se gerar conflito. Então eu falei de uma forma muito resumida um pouquinho aqui do contexto, né, dos conflitos que estão presentes no nosso cotidiano, seja no âmbito pessoal ou profissional, com a intenção de trazer algumas dicas aqui para vocês. E a primeira delas é que vocês se possibilitem a questionar os seus próprios limites. E quando eu digo limites, comecem a olhar para o comportamento mesmo. Então, no nível de percepção, de intenção, nós não conseguimos ter o controle, não conseguimos de fato saber 100% do que as outras pessoas pensam e por que elas estão sendo motivadas a fazer aquilo. Mas nós conseguimos, muitas vezes, criar uma comunicação do que é ou não permitido, do que é ou não aceitável dentro daquele ambiente, dentro daquela relação, dentro daquele contexto que vocês estão vivendo. Então, se você entende, por exemplo, que o comportamento de uma pessoa é ser mais agressiva na fala, talvez usar palavrões, por exemplo, ou simplesmente a atitude dela não falar nada dentro de um contexto é algo que te incomoda, é necessário você entender esses limites para que você possa expressar e fazer esse alinhamento da expectativa. Então, primeira dica, comece a se questionar de quais são os seus limites de comportamento. Caminhando para a segunda dica, comece a trabalhar na tua comunicação, no diálogo. Permita-se também a dar espaço ao outro, para que o outro também possa expressar a intenção que ele teve por trás. Aquilo que realmente motivou talvez ele a tomar essa atitude. E já dando sequência à terceira dica, busque desenvolver, como eu já tenho até citado em outros vídeos, a escutativa. Quando eu digo escutativa, é vocês realmente naquele momento se permitirem a ouvir o contexto como um todo, aquilo que a pessoa realmente quer expressar, para somente depois você talvez realmente fazer qualquer tipo de avaliação e devolver uma resposta. E isso é totalmente importante porque nós temos uma tendência muito forte de já querer responder. A todo momento nós estamos armados, prontos para darmos respostas e esquecemos que também a pessoa às vezes está num momento em que ela só precisa ser ouvida, que ela só realmente tem algum aspecto muito específico, muito pontual para colocar naquela relação, naquele contexto. E aí nós criamos toda uma armadura e não nos permitimos a ficar abertos ali àquele diálogo. E por fim, evite olhar o problema como a pessoa. E sim, olhe o problema na situação, buscando o quê? Uma resolução. Os problemas, eles vão estar presentes na nossa vida. O que muda é a forma com que a gente lida com eles, a nossa maturidade, as nossas competências no âmbito de inteligência emocional, vai trazendo para nós a possibilidade da gente compreender, se preparar e se fortalecer para lidar melhor com essas situações. Então não leve o problema para uma pessoalidade. Busque realmente entender que talvez nós teremos divergências, que as pessoas são diferentes, que as pessoas elas estão no seu processo de construção, de crescimento pessoal e profissional e que nós precisamos também nos permitir a compreender que nós estamos passíveis naquele momento de erros, de acertos, mas o que a gente precisa tirar desse processo é o aprendizado. Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, que essas dicas possam contribuir
E não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação para que nós possamos aí nos ver nos próximos vídeos. Um abraço!